Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alfa, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. Eu acho que um bom princípio é você saber o que é respeito, né? Você desenvolver ali alguns princípios de caráter mínimos pra você falar assim, peraí, assim eu me comporto e assim eu aceito. Mais do que isso ou menos do que isso, eu sei colocar limites, né? Eu sei colocar o não quando necessário, que é um problema que muitos homens hoje em dia têm. Porque vem essa história de homens são tóxicos, né? Homens são abusadores. Aí vem um monte de mulher criando os homens, não só mulher, né? Pais também. Criando o homem pra ser extremamente bonzinho. E eu não tô dizendo que pode, tá, gente? É óbvio que não, pelo amor de Deus, mas não é isso. Mas leva pra aquele extremo que a gente tava falando tão grande, que aí o cara ele não consegue falar um não. Quando uma pessoa faz um convite, um amigo faz um convite, ou uma mulher faz um convite, ele não sabe falar não. Porque se eu falo não... Vou ofender o próximo. Eu tô... Poxa, como que a pessoa vai se sentir, né? Caramba, a pessoa vai ficar ofendida, ela vai sentir que eu tô... Como é que é? Eu tô desmerecendo, não é... Quando uma pessoa te... Não tá agradando. Não, tipo, tem uma palavra agora que me fugiu. Fazendo desfeita. Eu tô fazendo desfeita. Não, cara. Você não tem que comer coisa que você não come. Você não tem que ir pra lugares que você não está se sentindo bem. Você não tem que deixar de cumprir com a sua rotina, porque as pessoas te pressionaram que você tem que ir pra um boteco. Sendo que às vezes é um dia da semana que você tá se preparando pra trabalhar ou pra treinar, arrumar as suas coisas. Você tem que saber colocar limites nas pessoas e na mulher também. Só que como ele foi criado pra ser o bonzinho com todo mundo e elogiado desde cedo por ser bonzinho, ele não consegue colocar limite. Pô, isso deve ser um pouco ruim, né? A pessoa que é muito bonzinho fala sim pra tudo, né? Acaba que... Tu acha que até a parceira chega a perder encanto nessa pessoa? Acho que não, né? Porque eu acho que a parceira poderia perder encanto na pessoa que fala sim pra tudo, que ela é bonzinha. Mas e será que ela já não tá com a pessoa porque a pessoa é exatamente daquela forma e ela é do oposto? Não. Não? Porque... Olha só que interessante. Normalmente quando, vamos dizer assim, o cara já era aquele cara que falava sim pra tudo, e aí a mulher ficou com ele. Pô, se ela ficou com ele falando sim pra tudo, e aí se ele mudar, será que agora não vai ser outra pessoa e ela vai querer largar, né? No início, parece muito agradável quando você tá com uma pessoa que te serve pra tudo, né? Pô, tudo que eu quero a pessoa faz, tudo que eu preciso a pessoa tá ali. Só que... rapidamente, a mulher ela começa a enxergar esse homem como fraco. O homem que fala assim pra tudo. Por quê? Porque ele não tem opinião própria. A mulher fala isso, ele baixa a cabeça, sim senhora. A mulher diz não, ele sim senhora. Ele não tem uma vontade própria, uma opinião própria. Então a pessoa começa a ser enxergada. Enxergada, tá certo? Começa a ser vista. Começa a ser vista como fraco. E não é só com mulher não, viu? Isso é pra sociedade como geral. Se você tá no meio de uma roda e uma pessoa fala uma coisa e você consegue se posicionar com respeito, não é debater com os outros, mas é conseguir falar o que você realmente acredita, que é diferente do que a pessoa às vezes está te pedindo, seja falando não, seja falando, olha, obrigada pelo convite, mas não vou, sem ter que ficar dando milhões de explicações. Cara, você começa a ser visto como uma pessoa que não tem agenda. E quem não tem agenda, vive a agenda dos outros, né? Então, isso é uma pessoa que tem menos valor na visão da mulher e das outras pessoas também. Só que, aí a mulher gostou do cara no início e aí ela, se ele mudar, será que ele... Não. Sim. Logo no início, ele serve pra mulher. E aí, geralmente, vai ser aquela mulher que tava mais com o interesse de ter alguém que servisse aos interesses dela momentâneos ali. Só que ela começa a perder o interesse até sexual. Se ela tinha no início e usava disso pra conseguir o que ela queria, depois ela começa a olhar com esse cara não como desejo, porque ela não começou na real como desejo, e sim como uma utilidade pra ela. Okay. Então, se o cara ele reverte o posicionamento dele, aí ela começa a ver ele como um cara firme, como um homem dominante, que é o quê? Que sabe impor o que ele quer e sabe ter resultados com a própria vida dele. Porque se o cara, ele foca em ter resultados na vida dele, profissional, físico, enfim, espiritual e etc., ele vai saber colocar os limites. Porque até, sei lá, até espiritual mesmo, vamos dizer que é um campo, assim, um pouco falado e é bem individual pra cada um. Mas se você vai numa determinada igreja, você conhece a mulher não é da sua igreja, você não tá obrigando ela a nada, beleza? Mas chega ali no domingo, você vai à sua missa e você vai. E a mulher te convidou pra outra coisa, não, olha... Obrigada pelo convite, mas hoje, nesse horário, eu tenho compromisso que eu vou na minha igreja. A pessoa admira o fato
do homem ter a agenda dele, ter as prioridades dele e não abrir mão disso à toa. Ela fala assim, caramba, olha como que ele é disciplinado. Olha como que ele é determinado. São características de eu sou. E isso isso cria admiração na mulher. Independente se ele... É óbvio que isso vai... Se ele, vamos dizer assim, a religião, ele é católico ela também, vai ser um ponto mais positivo ainda. Mas até se ela não for... Vamos dizer que é uma pessoa que não tem religião nenhuma e tá tudo bem. Cada um faz o que quer da própria vida. Mas o fato dele ter essa determinação com o que ele vive gera admiração. Então, a determinação, a disciplina gera admiração. Então, aquela mulher que às vezes começou por um interesse e o cara começa a se posicionar, a reverter isso, ela não vai sair fora porque ele mudou. Muito pelo contrário, ela vai olhar e falar assim, caramba, ele não era isso tudo antes não. Pera aí que agora eu não quero perder o que eu comecei, sacou? Não, de jeito nenhum. Tanto é que relacionamento que esfria, geralmente é posicionamento que tá péssimo. O cara tá sendo bonzinho demais, o cara tá sendo feminino demais. Se ele muda o comportamento dele, reflete na mulher e a mulher muda com ele. E ela começa a desejar ele mais do que antes, com certeza. Tem um livro que eu volto e meio falo lá no Insta quando me perguntam o que eu já li, que livro que eu gosto e tal. É do essencialismo. Ele puxava. O livro do essencialismo que eles falam, né? Tipo, que tu tem que fazer o que é essencial, que as pessoas na sociedade de hoje em dia não sabem dizer não. Tem uma dificuldade muito grande pra dizer não. Então ele ensina isso aí do não, e daí tem até um exemplo que ele traz que é bem legal, que ele fala assim, cara, e até num relacionamento, que daí é bem isso que tu falou. Daí ele traz que assim, o caso, ele vai contando o caso dele ao longo do livro, né? Daí ele fala, ele era uma pessoa muito ocupada com trabalho e tal, e daí ele tinha marcado um jantar com a mulher. Só que daí um cliente ligou e precisava resolver um negócio urgente com ele. Daí ela falou assim, não, tudo bem e tal, já esperando que ele ia. Daí ele falou, tipo, não pro cliente. Falou, não, eu marquei contigo, então você é meu compromisso hoje e não tem o cara. Então, tipo, ele falou não pro cliente de um jeito de boa, tipo, já tem um compromisso. A mulher já esperava que ia tomar um não, digamos assim. Então ele acabou ainda surpreendendo ela. Olha só. Só que se ele estivesse sempre disponível, tipo, ela não ia nem se surpreender com uma coisa assim, né? Exato. Não ia ser uma Mas olha só que positiva. interessante. Porque a exceção faz a pessoa ver valor em você. Se você abre uma exceção pra ela. Então, assim, ó. Na minha rotina, eu sou um cara muito compromissado com o meu trabalho. E é puxado minha agenda, é corrida, etc. Mas, se em algum momento eu me comprometi de sair com a mulher, você se compromete em sair com a mulher, e você abre uma exceção pra fazer ela se sentir especial também, cara, isso surte um efeito bizarro, porque, caramba, ele é ocupado, mas ele fez questão de abrir uma vaga aqui pra mim, de abrir um espaço na agenda dele, então quer dizer que eu, de alguma forma, eu sou especial. Isso daí gera uma atração. A esposa do cara não tem que estar sempre disponível na agenda dele, não ser exceção? Olha só, vamos combinar aqui. Até sendo esposa, por exemplo, meu marido tá aqui, ele rala pra caramba. Ele tem as coisas dele pra fazer, cara. Se eu ficar chamando ele pra fazer coisas que são do meu interesse a todo tempo, eu vou atrapalhar o trabalho dele. Então ele tem que saber falar também não pra mim. E ele fala, olha, agora eu tô agarrado com isso aqui e não dá. Mas a hora que der, beleza, vamos lá. Então mas não é um problema. Então tem ser que uma exceção? Mas, tipo, ele sair contigo é uma exceção pra poder brilhar, não necessariamente, entendeu? ainda mais casamento. Porque, olha só, uma coisa é quando a gente tá falando de sedução do início, quando você tá conhecendo uma pessoa. E outra coisa é quando você está dentro de um casamento. Concordo. Porque até pra namoro eu ainda acredito que a exceção tem que acontecer. Mas não uma exceção de que, meu Deus, uma vez no mês. Não é isso. Mas de você priorizar, sim, a sua vida, porque você tá construindo uma vida, e você encaixar a pessoa nos momentos e comunicar isso. Né? De, por exemplo, você ficou igual os caras falam assim, porque eu acho que eu fui entregue demais, sou muito intenso. As pessoas adoram falar isso, né? Eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso, eu conversei com a mulher o dia inteiro e tal. Aí, será que fazer uma escassez funciona? Não é assim. Você não vai deixar de responder a pessoa só por deixar de responder. Ficar no cronômetro aí esperando. Vou ficar aqui, mas tá doido ali, piscando. Não, assim, falta 3 minutos aqui pra responder. O olho tá até piscando, querendo responder a mulher. Não é isso. Mas vai cuidar da sua vida, de fato. E aí, quando chegar no final do dia, você fala com ela, não tem problema nenhum. Só que o problema é que, às vezes, os homens, eles focam tanto em ter mulher, e eu não tô falando que você não deva ter uma mulher, um relacionamento, eu sou super a favor da família, do casamento. Inclusive, eu restauro vários casamentos no meu curso de Reconquista, nas minhas mentorias. Mas, tem tanto homem que seca tanto, a vida dele circula, vive em torno de conseguir uma mulher, que ele não faz mais nada. Então, geralmente esse que precisa fingir
que é escasso, fingir que não tem tempo e fica ali cronometrando pra responder a mulher, é porque é um desse cara. Ele não cuida da vida dele de verdade. E aí gera um outro problema, que o cara vira pra mim e fala assim, Mari, tô num momento profissional. Comecei a estudar um curso, vou fazer um concurso, ou tô num projeto aí que eu tô empreendendo, enfim. Tô num momento profissional. Será que se eu arrumar uma mulher agora, vai me atrapalhar? Vai te atrapalhar se você se deixar levar pela mulher. Ou seja, será que qualquer coisinha que acontecer entre vocês dois vai te abalar a ponto de te desviar das suas coisas? Ou você vai conseguir colocar cada uma no seu lugar? Porque se você não consegue, quer dizer que você está vivendo para a mulher. Você não pensa e não dá o real propósito, senso de propósito e importância para os outros projetos da sua vida. Então, talvez você esteja vivendo a sua vida de uma forma que é só em prol de mulher, e não a sua vida como um todo para você e para a mulher também. Porque se você tem o seu foco em, eu tenho um sonho de vida, eu tenho um propósito de ter um tipo de relacionamento, eu tenho um propósito de ter uma profissão, e eu não tô defendendo colocar dinheiro e trabalho acima de tudo não, tá? É que essas coisas todas são passageiras. Mas que são coisas importantes e que se você tem propósito e firmeza no que você quer, cara, se você brigou com a mulher ou se alguma coisa aconteceu e vocês se separaram, você não vai deixar isso derrubar a sua vida inteira, porque aquelas coisas são importantes pra você também. Mas se normalmente derruba, é porque essas coisas no fundo não são tão importantes assim. Então, e aí um outro ponto qual é o tipo de mulher que você tá se relacionando? Porque se for uma mulher que vai te apoiar nos seus projetos e na sua vida, você não vai ter problema nenhum, ela não vai te atrapalhar. Agora, se for uma mulher tranqueira, aí realmente, né, é difícil. É igual o cara, se ele é atleta, se ele pratica um esporte, e ele só sai com mulher que não faz nada parecido com a vida dele, cara, provavelmente alguém vai puxar alguém. Ou você vai influenciar ela muito bem e ela tá feita, né, influenciar ela positivamente, ou ela vai começar a te tirar dos seus bons hábitos. E aí, né? Então tem que saber qual é o tipo de pessoa que você quer se relacionar e olhar se você tá dando importância pra sua vida como um todo. Não vivendo em função só de mulher. Acho que uma das formas de demonstrar amor, de tu amar mesmo, é tu sendo egoísta, né? Eu acho, né? Não sei. Tipo, Como assim? É tu cuidando de si e tu se colocando em primeiro lugar. Tipo, eu vou procurar ficar bem, eu vou procurar ficar feliz, eu vou procurar ter sucesso. E daí a outra pessoa procurar isso também. Então, os dois sendo egoísta num relacionamento, na minha tipo, pensando em si, na sua própria felicidade, faz com que os dois, tipo, sabe? Entendi. Tenham mais amor, talvez, a minha forma de pensar assim. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, tipo, eu concordo, mas eu só acho essa palavra perigosa. É que o egoísmo, claro. Mas eu entendi o que você quis dizer com isso. É uma palavra que não é boa, mas eu acho o egoísmo uma coisa boa, né? Às vezes pode ter outras palavras que poderiam expressar melhor, mas eu acho que a pessoa ser egoísta no ponto dela pensar em si primeiro, eu acho importante. Eu, John. Então eu acho... eu vou procurar ser feliz, eu vou procurar... Se eu quero fazer isso sozinho, poderia ser uma escolha, mas eu não quero. Eu quero com outra pessoa. Mas eu procuro fazer isso pra mim. Tipo, eu não espero que alguém, tipo, me ame pra eu poder amar outra pessoa também, sabe? Eu amo porque eu amo. Eu faço porque eu quero. Entendeu? Então daí eu acho que... Porque ser você. Tipo, sabe? Eu acho que quando a pessoa, ela procura se colocar em primeiro lugar, e eu não vejo problema nenhum nisso... Sabe? E a outra também, elas conseguem se amar mais facilmente, sabe? Entendi. Eu penso dessa forma. Daí tu não fica vivendo pro outro, na verdade. Tu vive pra si e o outro é a consequência e vocês vão estar ali porque os dois querem, sabe? Eu recebi um comentário de um seguidor essa semana falando exatamente sobre isso. Aliás, foi acho que ontem. Foi muito recente. Que ele falou sobre... Eu fiz uma sequência de histórias falando sobre dinheiro. Sobre como que os homens enxergam dinheiro e como que isso pode estar atrapalhando a vida deles, como que as pessoas endemonizam dinheiro, as pessoas no geral, né? Uma crença coletiva, as crenças limitantes com dinheiro. E aí, enfim, eu fiz uma sequência lá que eu dei uma chapuletada no pessoal nos stories e tal, deu 7 stories de vídeos de 1 minuto, assim, eu falando. E ele falou assim, caraca, Mari, esse trecho que você falou aqui me tocou muito e tal. Eu falei, é mesmo, por quê? Porque eu gosto de saber o que eu falei que tocou na pessoa. E aí ele me falou, olha, porque eu passei por um relacionamento com uma pessoa narcisista e tal, não sei o quê, que eu vivia pra ela, tudo que eu fazia era pra ela e tal, e quando a gente terminou, eu fui pro oposto. Eu foquei tanto em mim que eu me tornei uma pessoa extremamente egoísta. E quando a sua fala agora, eu percebi isso. Que eu estava sendo egoísta e que outras pessoas que eu amo, nem essas pessoas eu estava, de fato, cuidando e me importando com elas. Mas com a sua fala eu percebi que pode haver um equilíbrio. Então, quando a gente fala o egoísta se coloca em primeiro lugar, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, tá? E concordo. Só que o que é ser egoísta, de fato,
ao fundo do significado literal, da palavra, Uhum. não é uma pessoa que vai ter esse equilíbrio entre si e o outro. É uma pessoa que vai pensar somente nela. E aí eu fui e falei pra ele, falei assim, olha, primeiro, parabéns, né, que você teve essa reflexão, enfim, porque de fato, pra você cuidar de você e focar no seu desenvolvimento, nas suas coisas, aprender a falar não e etc. Isso não quer dizer você ignorar as outras pessoas, se tornar uma pessoa egoísta e agora parar de cuidar das pessoas que você ama, de servir, né? De ser uma pessoa útil, de ser um homem útil ou uma mulher útil. Isso, uma coisa não exclui a outra. Você cuidar de você, e se valorizar, né? Não precisa você deteriorar as outras pessoas, ignorar as outras pessoas. E isso estava acontecendo com ele. Então eu não acredito que a pessoa precisa ser exatamente egoísta. Eu, apesar de ter concordado contigo, é a pessoa olhar para ela também, mas ela saber os limites entre ela e os outros, né? Até aqui eu vou, daqui você não passa. Né? Aí entra aquela história de saber falar não, saber quais são as suas prioridades. Porque às vezes uma pessoa que não sabe falar não é nem porque ela não sabe falar não, é porque ela não tem prioridade. Então qualquer coisa que chega, ela aceita. Qualquer comportamento que as pessoas tratam, ela aceita. Tudo que as pessoas querem fazer, ele aceita. E por aí vai. Agora, igual você estava falando sobre que as pessoas não sabem falar não. Será mesmo que o cara não sabe falar não? Porque quando... Quebra tudo, Havaí. Porque quando a pessoa fala assim pros outros, ela tá falando não. Só que é pra ele mesmo. Quando o cara fala assim pros outros sem querer, ele tá falando não pra ele. Então ele já sabe falar não. Uhum. Só que ele só tem coragem de falar não pra ele mesmo. Ele não tem coragem de falar não pros outros. Porque ele quer agradar todo mundo. Quer que todo mundo goste dele. Quer ser aceito num grupo. Mas se começar a ter as próprias prioridades, ter os próprios projetos, ele vai começar a peneirar as pessoas e não se importar tanto de perder algumas. Porque ele vai ver que essas pessoas não fazem tanto sentido na vida dele. Seja um amigo ou seja uma mulher que às vezes não tá colaborando em porcaria nenhuma e é uma péssima companhia. Eu acho que a palavra talvez fosse autossuficiente. Eu ia falar amor próprio. Pode ser também. Mas, Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizados. Então prepara o print que vai aparecer bem rápido aqui na tela. Conseguiu ver? Não? Então assiste o vídeo de novo, ou então eu tenho uma solução muito melhor para você. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.